No Oralcast de hoje, o tema é muito bom. Sono. Você anda dormindo bem? Como é que tá a qualidade do seu sono? É sobre isso. Vamos receber duas pessoas incríveis, duas profissionais na área da fisioterapia do sono e dentista do sono. Vamos conversar agora com a doutora Moara e doutora Cíntia. Moara, pode se apresentar? Oi, Camila, prazer enorme estar aqui hoje E no Oralcast. E, como você já falou, sou fisioterapeuta, atuo no sono já há 15 anos e já venho estudando desde que eu comecei na área. Então, eu fiz a minha primeira formação no Instituto do Sono de São Paulo, certo. depois fiz a capacitação em análise de polissonografia, fiz também a pós-graduação em sono no Albert Einstein. Hoje em dia, além de atuar em meu consultório, eu também sou professora do curso de Fisioterapia em Sono do Instituto do Sono de São Paulo e estou como presidente da Regional Sergipe, da Associação Brasileira de Sono. Perfeito. Cíntia? Olá, pois é. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a Um vocês. prazer falar de sono, porque eu me apaixonei por esse tema, né? E assim como Moara, eu já estou nessa área do sono há 15 anos também. Também a Certo. gente teve essa coisa de para onde ir, porque há 15 anos atrás, se hoje muita gente não consegue, né, não sabe ainda que a odontologia trabalha com essa área, Sim. você imagina 15 anos atrás como não era, né? Mas aí eu fui para o Instituto do Sono também, fiz um ano de curso lá, e aí como eu disse, como eu me apaixonei, acaba fazendo mestrado e doutorado na Na Unifesp área. nessa área do sono. Então, assim, hoje eu trabalho muito com isso, né? Eu Sim. diria que os pacientes me procuram muito por causa dessa relação da apneia e a odontologia, e muitos não conhecem. E eu acho que vai ser interessante hoje a gente Nosso conversar um papo. pouquinho sobre isso. Perfeito, meninas. Então vamos lá. Trouxe algumas perguntas aqui para a gente conversar, né? Imaginando que algumas dúvidas minhas também e de quem está nos assistindo, né? E aí queria conversar primeiro para a gente falar um pouquinho sobre os principais motivos que o paciente relata que não dorme bem. Qual seria a maior queixa ou as mais frequentes? Como seria? Então, a principal queixa é o sono não reparador. É o paciente que dorme e acorda cansado, que não consegue prestar atenção em nada, não consegue ter um bom rendimento no trabalho, não consegue ter boas relações interpessoais, que oscila muito o O humor. humor. Então, é esse paciente que busca ajuda, que ele Sim. cada dia ele tá ali precisando produzir e ele não consegue, porque ele dorme mal e ele não tem energia para nada. Perfeito, aquele paciente que vai viver cansado, Sim. né? O semblante dele. Cíntia, no consultório, esse paciente, quando ele chega com essa queixa, né? Além dessa queixa, existe alguma outra na parte mastigatória ou, enfim, Na verdade, quando a gente fala em sono, o que acontece é o seguinte: a gente está acostumado a trabalhar com o paciente doente na vigília, né? Enquanto a gente certo. está acordado. Sim, Então, o paciente vai porque ele está com uma dor, porque ele está sentindo isso ou aquilo. O nosso sono, a gente nunca deu muita importância, né? E a gente tem que pensar que são dois sistemas diferentes. Um é quando a gente está acordado e tem todo um ciclo que rege enquanto a gente está acordado. Quando a gente está dormindo, já é um outro tipo de ciclo e que, perfeito. se a gente não souber lidar com isso, e o que é que a gente faz hoje em dia? A gente dá pouca importância ao sono, né? Isso. A gente vive num mundo estressado, então um dos piores distúrbios de sono hoje talvez seja a insônia, porque tem uma gravidade imensa, as pessoas ficam acordadas, né, praticamente a noite toda, ou dormem no meio da noite, acordam e não conseguem manter esse sono. Enfim, essa busca para descansar foi esquecida ao Sim, longo desse tempo. E aí o que acontece? Esse mundo moderno da gente faz com que a gente dê pouca importância ao sono. E como também a gente hoje tem não só a luz elétrica, né, mas tudo o entorno luz. estimula a gente a ficar acordado. Então, o próprio celular, a gente já dorme com ele ali do lado, né? Exato. E aí vai olhar Verdade. alguma coisa, ou vai ficar assistindo televisão. Então a gente Sempre tá estímulos, né? sempre muitos estímulos, Estímulos. exatamente. Então aí por isso que se passou a estudar por que que o sono, o que está acontecendo com as pessoas que estão ficando mais doentes? E Doentes. muitas vezes estão ficando mais doentes porque não está tendo uma boa noite de sono, simples assim, né? Perfeito. E
O paciente chegou, né, identificou como é que seria esse tratamento, esse cuidar, né? O que é que ele precisa fazer? Tá. Óbvio que a gente está falando aí também, a gente pode levar também para uma questão emocional, o paciente, né, ele pode estar com um quadro de ansiedade elevado, tudo bem. Sim, sim. Mas fora aí essa questão, né, como é que a gente poderia tratar esse paciente também? Dentro da odontologia do sono, a gente vai tratar um distúrbio de sono, que seria o ronco, né? Então, velho conhecido, né? Quem não sabe o que é um ronco, Sim, né? E trabalha com a apneia do sono. Então, Moara trabalha com um tipo de aparelho, né? Uma fisioterapia vai trabalhar com o CPAP, e ela vai falar um pouquinho sobre isso. perfeito. E eu, dentro da odontologia, a gente trabalha com um aparelho intraoral que tem o mesmo mecanismo que o CPAP. O que é que muda? A forma como é usado. Então, o aparelho, a gente faz o paciente dormir com um pouco da mandíbula dele um pouco para frente, fazendo com que a passagem do ar ar. possa acontecer livremente, deixando de ter apneia. Lembrando que a apneia são algumas paradas respiratórias durante a noite, né? Porque essa região aqui da garganta, ela fecha, ela colaba. Então, não chegando oxigênio no cérebro, ele entende aquilo como uma pré-morte, né? Uhum. E aí ele vai usar de mecanismos para você acordar, mesmo que não seja um acordar de dizer assim, eu tô no meu quarto, eu abri o olho, né? E pode acontecer de você querer ir ao banheiro várias vezes, então você tem aquele Sim, sono interrompido, cortado. mas você tem um sono agitado, você tem essa sensação que a Moara acabou de falar, de acordar e dizer Cansaço, né? exatamente o sono não reparador, enfim. É um processo durante toda a noite, várias horas, porque a gente dorme de 6 a 8 horas por noite. Você imagine isso incansavelmente. Então, Sim, como é que no outro dia você pode estar bem? perfeito, É. perfeito. É meio que impossível estar bem, ter da disposição, se você não consegue ter um sono profundo. Como Cíntia falou, as paradas na respiração, elas acabam sendo recorrentes. E a cada parada respiratória, o nosso cérebro, ele tem uma interrupção do estadiamento, que seria sair do sono leve para alcançar o estágio mais profundo. Como ela mesma também comentou, o sono é algo que é negligenciado justamente pela falta de informação, né, do conhecimento, saber que é no sono que a gente faz processos reparatórios, Sim, faz limpeza do organismo, que a gente consolida a memória, que a gente restaura comportamento. Tudo isso acontece no sono. Então, a gente precisa dormir para que a gente realmente recarregue, perfeito. Valorizar esse valorizar o momento descanso. como único, Sim. né? Muito importante. E como seria, Mora, a fisioterapia no sono? O fisioterapeuta do sono, ele pode atuar tanto na parte não respiratória, no distúrbios não respiratórios, então, em alguns casos de insônia, o fisioterapeuta atua, como principalmente em relação à adequação de rotina. Uma insônia crônica, não. Uma insônia crônica, ela deve ser avaliada pelo médico do sono e o principal Certo, tratamento seria com a psicologia do sono. Se o paciente perfeito. precisa de medicação, ok. Mas o fisioterapeuta também pode atuar na síndrome das pernas inquietas através de exercícios, pode atuar na parte respiratória, que seria o principal, o tratamento da apneia obstrutiva do sono com o CPAP. Certo. Existem também dispositivos de 2 níveis, que são os biníveis, mas o principal, o padrão ouro, é o CPAP. Nossa, pá. É um aparelho similar a um compressor, né, de uma linguagem mais simples, que esse aparelho ele injeta uma pressão positiva na via aérea justamente para eliminar esse colabamento das estruturas musculares que acontece durante o sono. E para isso o paciente precisa usar uma máscara. Então ele precisa de uma Certo. máscara no nariz ou uma máscara que cubra o nariz e a boca. Vai depender de cada caso. E aí o fisioterapeuta ele faz essa avaliação Sim, e o teste dessas máscaras no paciente, para que essa terapia ela seja mais assertiva e tenha um menor índice de desistência, porque s- pode acontecer também. sim, perfeito. E esse público? A gente colocou, Cíntia colocou aqui sobre o ronco, né? Então, me leva logo ao paciente obeso. Mas seria o público obeso? Tem também adolescente? Qual seria o público-alvo? Olha, a apneia do sono ela é prevalente, né, em uma determinada faixa. Seria o homem, né, sexo masculino entre os 45 e 55 anos de idade, obeso, sedentário e podendo ter comorbidades, né, doenças associadas, hipertensão, diabetes, né, colesterol ou até não.
Certo. Mas também tem os pacientes, pode acontecer nas mulheres, na época da menopausa, adolescentes, bom. sim, crianças, mas as crianças têm muita relação com adenoide, Isso. não tem relação Perfeito. Você com, falou, né, lembrei do meu com filho. obesidade, com outras estruturas, mas sim com cirurgias, né, da parte com otorrino. Então, o público que aparece mais comum para a apneia é esse, mas hoje tem sido muito comum camilos jovens também. Por quê? Porque a obesidade hoje é um problema de saúde pública. Total. Então, a era fitness não alcançou todo mundo. Então, a maioria da população é obesa. Sim. E a apneia, o grande fator é a É obesidade. a obesidade. Sim. Perfeito, perfeito. E justamente falando, né, a gente falou, você acabou de citar aí da obesidade, então a alimentação, qual seria a correlação dela com o sono? Então, a resposta está aí, mas só para a gente detalhar um pouquinho mais. Então, a alimentação, o que nós recomendamos, né, que somos especialistas no sono, é que ele seja leve à noite. Então, o paciente, para que ele durma melhor, ele tem que se alimentar mais cedo, não pode comer próximo à hora de ir para a cama. Então, a última refeição deve ocorrer pelo menos 3 horas antes do horário de dormir. Perfeito. Sejam alimentos leves, evitar bebidas cafeinadas que podem atrapalhar o sono, principalmente aqueles que são sensíveis ou que sofram de insônia. Perfeito. O Sim, álcool sim, também deve ser evitado, também. que tem uma falsa sensação que pode até ajudar a dormir. Eu vou beber um pouquinho porque eu vou dormir melhor, mas apenas é o efeito sedativo que o álcool ele proporciona. Aquele tempinho, É, né? mas a Depois, qualidade do sono vai ser ruim. Provavelmente vai até ter ronco. Quem não ronca pode até roncar no dia em que bebe um pouquinho mais. perfeito. A gente Sim. tem que pensar que dentro dos distúrbios respiratórios, o ronco, a apneia, é mais masculina, né? É um Sim. padrão mais masculino, mas que nós mulheres também, em algum momento da vida, pode começar a acontecer, sim, de roncar e passar a vir a ter a apneia. Moara citou aí, né? Então, assim, um pouco antes da menopausa, quando se entra no climatério, como há uma diminuição hormonal, a tendência dessa mulher aí é grande em começar a roncar. E é um choque para a mulher, né? Porque ela está casada com um homem há muitos anos, onde esse homem ela já está acostumada a toda noite escutar o ronco, né? Sim. Porque normalmente o homem só vai procurar ajuda se essa mulher começa a reclamar, né? E de repente esse marido começa a reclamar que ela está roncando, né? Então ela se pergunta, ué, mas o que está acontecendo, né? E a mulher ela se dispõe a procurar mais ajuda do que o homem, né? Então a gente, quando a mulher chega ao consultório, ela realmente ela quer mudar hábito, ela quer melhorar. O homem normalmente quando ele vai, ele está indo para não atrapalhar o sono da mulher. Sim. Né? É mais ou menos assim. Sim. Ou quando ele sai do quarto, precisa sair do quarto. Pois é. Sim, quando já está muito grave ao ponto disso, né? Perfeito. Isso da alimentação, Cíntia, quando uma hora colocou na odontologia, né, como dentista no sono, tem alguma relevância ou não? Não, veja, sono é algo que está linkado com todas as profissões, né? Então a gente não tem como trabalhar o sono sem pensar em multiprofissionalismo, Perfeito. né? Então, quando o paciente chega com maus hábitos, né? E a gente sempre faz isso com uma boa anamnese, com maus hábitos em relação à nutrição, a gente pede sim que procure uma nutricionista, um nutrólogo, aí depende muito dele, mas ele tem que entender a partir dali que se ele quiser fazer realmente alguma mudança na vida dele, é através de mudanças de hábito. E que é Perfeito. sempre muito difícil a gente conseguir fazer essas mudanças. Sim, Mas sim. eu acho que com essa ajuda, né? Então você tendo várias pessoas ali para ir determinando a atividade física que antes não fazia, passou a fazer, e aí às vezes começa, daqui a pouco para. O negócio é tentar, é a base da tentativa Parou, e erro, continuou. tentativa e erro, Sim, né? sim, sim. E eu digo a mesma coisa em relação à nutrição. Perfeito. Né? É multiprofissional, né? Sem dúvida. Total. É Sem o dúvida. paciente como um todo. Né? Exatamente, isso Perfeito. mesmo. A gente fala de odontologia integrativa, né? Uhum. Porque não tem como pensar no paciente Só nos dentes. exatamente, com cavidade oral.
Perfeito. Eu até aproveito o espaço e, como Cíntia citou, da integrativa, a odontologia, a fisioterapia também não fica, né, longe Disso, disso. sim. Porque não adianta, eu não vou apenas colocar uma máscara no meu paciente, eu preciso entender como é essa dinâmica à noite. Até na hora de selecionar essa máscara, qual é a posição que ele dorme, o tempo que ele fica maior, como é que é o padrão respiratório. Então, tudo a gente precisa entender. Antes de ser fisioterapeuta do sono, eu sou fisioterapeuta, então eu tenho que Sim. saber como é a ergonomia do sono desse paciente, como é que tá o travesseiro, Perfeito. como é que tá o colchão, e por aí vai. Isso é muito importante que você colocou, porque é você não se resumir ali só naquela causa, né? Você vai olhar o paciente como um todo, desde o travesseiro dele. Não adianta a gente tratar, você está falando, vou tratar o paciente está dormindo no travesseiro errado, né? Perfeito. E aí, queria falar sobre uma coisa curiosa, Moara. Me fale sobre o tão famoso cochilinho. Sou fã dele, apesar de que dificilmente tenho a oportunidade de curti-lo. Mas e o cochilo? Ele é interessante, não é interessante durante o dia? Como é que seria a orientação? Desde que o indivíduo esteja aberto para experimentar, ele é interessante, ele é opcional, né? É facultativo, como nós dizemos. Tem as populações na Europa, né, que já aderem a essa prática regular, Você vê que na hora do almoço de fechar, né, o fecham as lojas, o comércio, comércio, né? A Espanha até para hoje, que né? eles Perfeito, tenham esse perfeito. descanso. Claro que o cochilo ele é benéfico se ele não ultrapassa os 30 minutos. Sim, Se ele ultrapassa os 30 minutos, nós já vamos ter um déficit do sono noturno. perfeito. E aí a gente não vai ter a resposta que poderia ter. Mas ele é benéfico, é opcional e pode ser praticado, com certeza. Ai, que delícia. Tem Eu mesmo pessoas, adoro. pois é, tem pessoas que dizem isso, assim, se eu tivesse oportunidade, ou então eu tenho oportunidade. Aracaju tem uma coisa boa, né? Você ainda O consegue chegar em tempo. casa, às Sim, vezes isso, almoça, tem esse tempinho, então dá esse tempo de descanso. As grandes cidades já já é não, mais né, difícil. já não E Cíntia, não conseguiria. precisa às vezes nem ser 30 minutos, 10 minutos. É, Eu digo assim, que 10 minutos verdade. aqui Renova, já é né? bem renovador, né? É. Tem pessoas que relatam que tem dor de cabeça. Se eu tirar um Uhum, cochilo e dormir só sim. 10 minutos, eu tenho dor de cabeça. Bom, mas assim, eu mesmo, para mim, É é por isso que eu digo, né, uma coisa bem individual, bem né? Tem individual. pessoas que sim se Total. adaptam muito bem a esse cochilo da tarde, tem outras que dizem que Já não é realmente tão não é interessante, bem-vindo, né? né? Que tem que ir num ritmo só, Perfeito. né? Mora, para a gente poder finalizar, Cíntia também, o que é que vocês gostariam de dizer para quem está nos assistindo? Alguma dica? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que não hesite em procurar ajuda se você não dorme bem. Roncar não é normal e dormir mal pior ainda. Perfeito. Então, você precisa procurar ter bons hábitos, cuidar do seu dia, porque o seu dia, o seu bom dia, será a sua boa noite de sono. Eu vou um pouquinho além. Tem muita gente que chega para mim no consultório e diz assim, mas doutora, eu durmo tão bem, né? Eu deito e durmo, né? E eu ainda brinco. Tem pacientes que quando sentam na cadeira, né, ali na cadeira do Sim, dentista, que geram uma certa ansiedade, né? Não tem como não sentar ali. Você vai escutar aquele o barulhinho, o barulho do motor, motorzinho, não sei o sim. quê. E cochila na sua cadeira, tenha certeza, não é sua mão leve, né? Não é isso. Ele está privado de sono e Sim, em qualquer lugar que ele sentar, ele vai dormir, né? Então, a gente tem que observar que muitas vezes também esse sono de deitar e dormir, eu escuto muito essa expressão, eu sou bom de cama, eu deito e durmo. Existe uma sequência durante o nosso sono que é extremamente normal. A gente tem primeiro aquele primeiro sono, um sono leve, você percebe as coisas no ambiente ainda que está acontecendo. Aquela pessoa que deita e dorme já entra num sono pesado, com certeza tem algo errado aí. sim, Então, sim, procurar ajuda é muito importante, não só na variação do, como a Moara acabou de falar, de perceber que se dorme mal, mas também esse outro extremo, de de muito achar que bom. dorme muito bom e que às vezes pode ter algum problema atrás disso também. Tá? Perfeito, perfeito. Meninas, primeiro de tudo eu quero agradecer, dizer a vocês que foi muito enriquecedor. Primeiro eu falo por mim, tá?
E tenho certeza que para quem está assistindo a gente também, vamos colocar aqui o Instagram de vocês para que todo mundo possa seguir, né? Quem tiver qualquer dúvida, procurar vocês diretamente. Foi um prazer, de verdade. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, imagina, poder divulgar um pouquinho, falar sobre o sono, é sempre muito bom. tema tão sempre muito importante, bem-vindo, né? certeza. né? Sempre atual, como Mora. Sempre muito bem-vindo falar de sono. Verdade, verdade. E assim, cada vez mais frequente, não só no jovem, mas o adolescente. Então, como é importante a gente trazer essa consciência, Sim, não é verdade? sem dúvida, Obrigadão. Obrigada. imagina.